Amém. Amém. Obrigado, irmãos, por sentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quem aqui já fez o bem a alguém e recebeu o mal dessa mesma pessoa? Quem já fez o bem a alguém e recebeu o mal da pessoa a quem você fez o bem? Levanta a mão. Irmãos, infelizmente, isso não é tão difícil de acontecer. Na verdade, é até fácil. Ontem mesmo eu estava recebendo na minha casa um irmão de outra igreja, ele estava me falando do passado dele, quando ele ajudou muito determinado pastor no interior, ajudou muito na construção da igreja, e quando foi no momento que ele mais precisou, o pastor virou as costas para ele, não se importou com a dificuldade que ele estava passando. Infelizmente, situações como essas, elas são comuns, elas acontecem. Porém, nem por isso nós vamos desanimar de fazer o bem. Por que nós não vamos desanimar, pastor? É tão difícil você ajudar alguém, esse alguém nem ser grato a você, nem reconhecer. Por que não devemos desanimar? Irmãos, não devemos desanimar de fazer o bem, porque se por um lado alguém vai nos pagar com mal, por outro lado, outras pessoas irão pagar o bem com mais bem ainda. E a palavra de Deus ensina, prova isso em várias passagens, inclusive na pequena passagem na qual eu quero meditar com você nessa noite. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 28. Último capítulo do livro de Atos. Temos estudado sobre as viagens de Paulo em nossos cultos, em alguns dos nossos cultos. E é nisso que nós vamos meditar um pouco nessa noite. Atos, capítulo 28. É o quinto livro do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus, depois vem Marcos, Lucas, João. E aí o quinto livro do Novo Testamento é o livro de Atos. Capítulo de número 28. Nós iremos meditar nos versos 7 a 10. Apenas 4 versículos. Atos 28, versos 7 a 10. E aqui nós vamos ver algo muito lindo, irmãos. Algo muito bonito que enche o nosso coração de alegria. Aqui nós vamos ver duas pessoas que fizeram bem e que receberam bem da pessoa ou das pessoas a quem eles ajudaram. Olha que coisa linda. Duas pessoas que fizeram bem a alguém e receberam bem daquele ou daqueles a quem eles ajudaram. Quem são essas duas pessoas, pastor? Que fizeram bem e que receberam bem em troca. Primeiro, Lucas vai nos falar sobre o bem que Públio, vamos já descobrir quem era esse sujeito, Públio fez, e também o bem que ele recebeu. Pastor, quem era Públio? Isso é uma pessoa, é um nome de pessoa? É. Lucas começa dizendo quem ele era e também o que ele fez, no verso de número 7. Acompanhe comigo. Atos 28, 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Nos versos anteriores, no início do capítulo 28, Lucas falou sobre a ocasião na qual Paulo, que estava ao redor de uma fogueira, foi atacado por uma víbora, por uma cobra venenosa. Porém, mesmo sendo atacado por uma cobra venenosa, Paulo sobreviveu. E agora no verso 7 ele diz que perto dali, onde isso aconteceu, havia um sítio, havia uma propriedade. E essa propriedade pertencia a um homem chamado Públio, que era o principal da ilha. Essa palavra principal, ela dá a ideia de autoridade.
É como se Públio fosse uma autoridade. Provavelmente, o que Lucas está dizendo é que ele era o governador daquela ilha. Ele era a autoridade romana daquela ilha. Era, então, uma pessoa importante, era uma pessoa de posses, era uma pessoa de recursos. Então, Lucas diz o que foi que ele fez. Ele levou os viajantes. Lembra que Paulo havia naufragado, juntamente com outras pessoas, 200 pessoas. Estava naquela ilha, estava indo para a Itália, o navio naufragou e eles foram bater na ilha de Malta. E aí, quando ele chega lá, esse homem, o principal, talvez o governador da ilha, hospeda. Lucas diz, o qual nos recebeu, olha o que foi que esse homem fez, e hospedou benignamente por quantos dias? 3 dias. Agora imagina um monte de homem na sua casa por 3 dias. Irmãos, isso é muito impressionante. O que esse homem fez é muito impressionante. Por quê? Primeiro, essas pessoas eram viajantes. Ou seja, ele não os conhecia. Eles eram estranhos para Públio. Segundo, entre os viajantes tinha até preso. Leônidas na oração falou sobre os presos. Entre os viajantes havia até preso. Paulo era alguém que estava preso, viajando como preso pelo Império Romano. Então, Públio poderia muito bem ter pensado, eu levar esses homens para minha casa, para minha família, hospedá-los. Ele poderia ter pensado assim, poderia? Mas, não. Ele os hospedou. Ele tratou bem desses homens. Ele tratou bem dessas pessoas. Sabe o que é mais impressionante, irmãos? É que Públio ainda não era cristão. Públio ainda não conhecia Jesus Cristo. Ele ainda não era convertido. Porque se ele fosse, Lucas teria dito. Mas ele não havia ainda se convertido. E o próprio apóstolo Paulo experimentou isso várias vezes. Paulo era amado, Paulo era bem tratado, mais pelos de fora, pelos estrangeiros, do que pelos próprios judeus. Então não se assuste se Deus levantar pessoas desconhecidas para ajudar você, porque Ele usa quem Ele quer. E muitas vezes Ele quer nos surpreender, porque nós olhamos para alguém, nós olhamos para um lado esperando ajuda, mas Deus não quer que nós confiemos no homem. Aí Deus vai e levanta alguém que a gente nem espera, alguém desconhecido, às vezes até um descrente, se levanta para te dar uma palavra, para te dar um apoio, para te dar uma ajuda. Foi assim com o apóstolo Paulo e foi assim também com o Senhor Jesus. Quantas vezes nos evangelhos, quem mais acredita em Jesus são os gentios. Jesus até diz, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Várias vezes Jesus diz para pessoas de fora, nem em Israel eu achei uma fé como essa. Então Jesus usa quem Ele quer. E aí esse homem faz isso. E o que é que acontece com ele? O que é que ele recebe em troca? Olha o verso número 8. Atos 28 e 8. Olha a consequência. Será que vale a pena fazer o bem a alguém? Verso 8. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria. Pensei que era só o cearense que tinha isso. Ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Dizem que essa tal dessa febre e dessa disenteria intestinal, elas são características de Malta até hoje. Como eu disse terça passada,
Malta hoje é um ponto turístico na Europa. E até hoje existe a febre maltês. Existe a febre característica de Malta, a disenteria também. E naquela época já existia. Tanto é que o pai de Públio estava assim, estava doente. Eu não sei como Paulo ficou sabendo. Eu não sei se foi Públio que falou com ele, olha, ali está meu pai, ele está doente. Ou se Deus revelou. O que eu sei é que Paulo ficou sabendo. E ao saber, Paulo foi visitar o velho, impôs a mão sobre ele, orou, e o que foi que aconteceu? Deus curou o pai daquele homem. Então aqui nós vemos, irmãos, alguém que fez um bem materialmente, não foi? Públio abriu a porta da sua casa e fez o bem materialmente. E como consequência, ele recebe o bem fisicamente. Ele recebe o bem. O seu pai, a quem com certeza ele amava, é tocado pelo poder de Deus, é curado. Irmãos, é sempre que isso vai acontecer? Não. É sempre que eu vou ajudar alguém e eu vou receber em troca da pessoa que eu fiz? Não. Nem sempre isso vai acontecer. Mas muitas vezes, sim. Inclusive, quando eu estava estudando sobre isso, eu lembrei de um caso muito parecido a esse, que é o caso da mulher sunamita. Quem lembra da mulher sunamita? A história dela é contada lá em 2 Reis, capítulo 4. E aí diz que ela era uma mulher estribada. Ela era uma mulher endinheirada, era uma mulher de posses. Ela e o marido dela. E o profeta Eliseu, ele de vez em quando passava na casa. Aí o que a mulher faz? Ela sente no coração o desejo de construir um compartimento, para quando ele passar, ele poder descansar no compartimento ali na casa dela. Quando o profeta recebe esse bem material, o que ele faz? Ele procura descobrir o que é que a mulher está precisando. Aí o moço dele, o servo dele, diz: Eliseu, essa questão é bem. Porém, ela não tem filho. Eliseu, opa, profetiza para ela que ela vai ser mãe. E no tempo certo, irmãos, é exatamente isso que acontece. Sabe o que eu aprendo? Muitas vezes, aquele ou aquela a quem nós decidimos ajudar hoje, poderá ser um canal de Deus para nos ajudar amanhã. Alguém a quem nós ajudamos hoje, nem sabemos porquê, a pessoa nem tem como nos ajudar. A gente pensa, vou ajudar só por ajudar mesmo. Amanhã, essa pessoa a quem nós ajudamos pode ser um canal de Deus para nos dar uma bênção que nós precisamos. Agora imagina se Públio tivesse fechado o coração. Imagina se ele tivesse pensado carnalmente, como muitas vezes nós queremos, né? Com medo. Claro que precisamos ter sabedoria até para ajudar as pessoas, mas muitas vezes nós deixamos que o nosso coração se feche. Se o coração de Públio tivesse se fechado, o pai dele tinha sido curado? O pai dele tinha recebido a cura? Não. Então precisamos entender que muitas vezes a bênção que nós precisamos, escute isso, depende do bem que nós podemos fazer a alguém. Às vezes é em abrir a porta da casa, em abrir a porta do carro, em abrir a porta da despensa, seja lá o que for, em fazer uma ligação, em mandar uma mensagem, que depende da bênção que nós estamos precisando receber. A gente pensa que está só entregando para alguém, mas a gente nem sabe que aquela pessoa vai ser o canal de Deus para nos abençoar mais na frente. Talvez a gente nem vai ver. A pessoa vai orar por nós, mas a gente nem vai saber.
mas no orar da pessoa, nós seremos abençoados. Então aqui nós vemos o primeiro caso, que alguém que fez o bem, Públio fez o bem a todos, inclusive a Paulo, e sem saber, ele trouxe o bem para a sua própria vida, para a sua própria casa, porque Paulo retribuiu o bem, fazendo bem a ele também. Por falar em Paulo, aqui nós temos também o segundo exemplo, que é o bem que Paulo faz e o bem que Paulo recebe. Glória a Deus! Olha qual é o bem que Paulo faz, verso 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Recentemente, aqui no Ceará, um menino chamou a atenção, porque acreditava-se que a oração que ele estava fazendo trazia cura para as pessoas. Qual foi o resultado? Filas gigantescas em frente da casa do menino. Para quê? Para receber a oração que cura, a oração que traz saúde. A notícia se espalhou em Marco, se não me engano, no interior de Marco. E aí parece que recentemente a mãe disse que não quer mais ninguém lá, porque ela não aguentou. E aí parece que algo parecido aconteceu lá na ilha de Malta. A notícia de que um homem orou e outro foi curado se espalhou. E aí tudo que era doente, tudo que era enfermo, da ilha de Malta veio para Paulo. Aí eu pergunto para vocês, o que foi que Paulo fez? Uma campanha de 7 semanas para curar aquelas pessoas. Foi? Não. Paulo cobrou dinheiro delas para curá-las. Foi? Paulo pediu uma ajuda, uma oferta. Não. Lucas apenas diz, e ele os curou. O que foi que Paulo fez? O bem. Paulo fez o bem, como nós também devemos fazer. E qual foi a consequência disso? Olha o verso 9. Aliás, vou ler de novo o verso 9. Depois eu vou emendar com essa. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Agora olha o último versículo 10. Os quais o quê? Que foram curados, nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Irmãos, Paulo orou por aquelas pessoas foram curadas. Paulo fez o bem, fez o que Jesus mandou fazer. Só que aqui Lucas mostra que o bem que Paulo fez trouxe bem para ele também. Creio que ele não fez com certeza para receber nada em troca, mas acontece, irmãos, Deus usa. E aí eles trouxeram honrarias para eles, para os viajantes, inclusive Paulo, e quando eles estavam viajando, colocaram a bordo tudo o que eles precisavam para a viagem. Paulo fez o bem e Paulo recebeu o bem daqueles a quem ele ajudou. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Em primeiro lugar, aqui nós aprendemos que devemos fazer o bem, independente do que as pessoas possam fazer por nós. Nós temos que ser pessoas que acreditam no bem, independente de qualquer coisa. E nós temos que fazer o bem até a quem não pode nos retribuir. Públio deu esse exemplo. Ele era um homem de posses. E aí ele abre a porta da sua casa, ele abre o sítio que ele tem para pessoas náufragas que não tinham nada, só para fazer o bem para elas.
E sabia que foi assim que Jesus nos ensinou a fazer? Jesus nos ensinou a fazer o bem até a quem não pode retribuir. Ele falou até de emprestar para quem não pode pagar. Já pensou um negócio desse? Você empresta para quem pode comer, né? A pessoa não pagar. Agora imagina, Jesus manda emprestar para quem você vê que não pode. Você vê que a pessoa não tem de onde te pagar, e aí você empresta para ela. Aí Jesus diz que você fazendo isso, você vai ter um galardão é lá em cima, é no céu, é na presença de Deus. Então nós temos que ser pessoas assim, pessoas que fazem o bem, pessoas que ajudam, independente de qualquer coisa, porque nós acreditamos que isso é o certo, porque é da vontade de Deus que nós façamos. Então talvez há alguém aqui desanimado, porque está olhando para o ser humano, está olhando para o que o homem deixou de fazer com você, triste, porque fez algo a alguém, se doou por alguém, se esforçou por alguém, confiou em alguém e esse alguém não retribuiu o que você fez. Ei, se você fez, não depende do que a pessoa pode fazer por você. Muito mais Deus tem para te dar. Muito mais Deus tem para me dar. Precisamos ser pessoas que fazem o bem a todos. Porque Jesus Cristo nos ensinou. E a recompensa vai vir. Talvez não venha da pessoa, mas Deus vai levantar outro para nos retribuir. Aqui nós vemos também que devemos orar. Devemos orar pelos enfermos. Devemos orar pelos doentes. É ordem do Senhor. Ah, pastor, mas eu não sou um apóstolo. Eu não tenho o dom de curar pessoas. Ei, e quem disse que Paulo olhou para aquelas pessoas e disse: eu te curo como apóstolo? O que foi que Paulo fez? Ele orou. E a mesma arma que Paulo tinha, nós também temos. E o mesmo Deus que Paulo tinha, nós também temos. Ele não mudou e Ele pode curar ainda nos dias de hoje a quem Ele quiser. Mas muitas vezes Ele não vai curar, porque no meu coração, no teu coração não está havendo fé para que Ele possa operar. Precisamos orar por todas as pessoas. Independente se Deus vai curar ou não, nós cremos que Ele pode. Se Ele quiser, Ele vai. Mas Ele vai através da nossa oração. Ore pelos enfermos. Como foi lindo no início do culto, Ele pode até ressuscitar mortos, quanto mais curar enfermidades. Vamos continuar orando pelos enfermos. Em terceiro e último lugar, aqui nós aprendemos que devemos ser gratos por aqueles que nos fizeram o bem. Infelizmente, cada dia mais, nós vemos que o ser humano se torna ingrato. Ele esquece aquilo que o outro fez. Ele vira as costas, ele não reconhece. Mas nós precisamos ser o povo que agradece, o povo que reconhece. Onde é que nós vemos isso? Paulo foi bem tratado e procurou agradecer, orando pelo Pai daquele que o tratou bem. Os homens da ilha que foram curados, os doentes, trouxeram algo para abençoar o apóstolo Paulo, para ajudar. Uma oração, muitas vezes, vai fortalecer a vida de alguém. Então não podemos ser ingratos. Temos que ser gratos aos homens. E principalmente, irmãos, temos que ser gratos ao nosso Deus. Deixa eu perguntar, como é que está o teu coração hoje em relação ao teu Deus? Teu coração hoje está cheio de murmuração, de reclamação? Ou será que o teu coração hoje está cheio de gratidão ao Senhor? Pelo que o Senhor tem feito com você? Ele aqui fala do principal de uma ilha que abriu a porta da sua casa para receber estranhos. Mas a palavra de Deus fala, não do principal de uma ilha, mas do principal de todo o universo, que abriu as portas das mansões celestiais para eu e você entrarmos lá.
Como é que nós não vamos ser gratos a um Deus desse? Aqui fala de um apóstolo que orou e curou as enfermidades do corpo. Mas o nosso Jesus fez mais do que isso. Ele cura as enfermidades do corpo e Ele curou as enfermidades da alma. Ele curou todas as nossas doenças, todas as nossas dores. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. É aquele que nos honra sem merecermos de honrarias. Ele nos enche de honra e Ele ainda nos dá tudo o que é necessário para viajarmos nesta terra, para andarmos nesta terra. Como é que nós não vamos ser gratos a um Deus como esse? Precisamos ser gratos ao Senhor. Tira os olhos do homem, tira o foco do ser humano, foca apenas no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos mandou, vamos continuar fazendo bem a todas as pessoas. Vamos continuar orando pelos enfermos, não importa a enfermidade que eles estão sentindo. E vamos ter o coração agradecido, tanto aos que são usados aqui na terra, como aquele que usa todas as pessoas. Curve sua cabeça. Talvez Deus esteja trazendo ao seu coração agora uma enfermidade que precisa ser curada, não em outra pessoa, mas dentro de você. Talvez uma dor que você tem carregado, talvez uma decepção, talvez uma mágoa, um rancor. Ei, aquele que cura está aqui essa noite. Aquele que limpa os corações, aquele que limpa, aquele que lava, Ele está aqui essa noite. Peça a Ele: Jesus, me cura de toda e qualquer dor, me cura de toda e qualquer enfermidade, Senhor. Do meu pé, a minha cabeça, seja lá o que não for da tua vontade que esteja em mim, arranca de mim agora, porque eu quero ter um coração grato ao Senhor. Pai, supre as minhas necessidades, Senhor. Senhor, me ajuda a ser usado por Ti, a não olhar para o homem, a não olhar para o merecimento, Pai, mas ser como aquele homem que nem crente era, mas ele teve o coração tocado para ajudar, Senhor, e nós queremos ser a igreja que ajuda, Pai, as igrejas que ajudam aqui na terra, não esperando, Senhor, retorno, porque nós sabemos que se não vier do homem, vai vir do Senhor. Nós vamos fazer porque precisa. Então, vem nos ajudar, Pai, a termos o nosso coração cada vez mais voltado para Ti. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por estes louvores que entoamos a Ti, por estas orações que levantamos ao Senhor, e nós cremos pela Tua palavra, que nenhuma delas, Senhor, é em vão, porque é ao Senhor que nós oramos, Pai. O Senhor recolhe no cálice e responde conforme a Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, também por esta palavra tão linda, tão maravilhosa, Senhor, em dias em que muitas pessoas estão depressivas, estão desanimadas, porque estão olhando para o homem. A Tua palavra mostra que a recompensa vem, Senhor, a recompensa sempre virá. Se não vier das pessoas a quem nós ajudamos, elas vêm do Senhor dos exércitos. Pai, é ao Senhor que nós devemos olhar, Pai, é para o Senhor que nós devemos olhar, é com a força do Senhor que nós devemos agir. Então nos ajuda, nos perdoa, porque muitas vezes nós somos falhos mesmo, nós somos mesquinhos mesmo, Senhor. Nós só queremos ajudar, olhando para a capacidade da pessoa retribuir, mas hoje o Senhor nos ensinou que é o Senhor quem nos recompensa. Muitas vezes o Senhor vai usar aqueles a quem nós ajudamos, e vai ser uma alegria tão grande, Pai, ver aquele a quem nós ajudamos nos ajudando. Mas mesmo que assim não seja, Pai, a recompensa virá para a honra e glória do Senhor. Pai, liberta a Tua igreja, libera a Tua igreja, Senhor, para fazer mais nesta terra, para orarmos mais, Senhor, contra as enfermidades do corpo, mas também contra as enfermidades da alma. Eu peço esta noite, cura todos aqueles que aqui estão, que saiamos mais leves, Senhor, que saiamos, Senhor, livres de todo rancor, de toda mágoa, Pai, de todo sentimento ruim, às vezes, uns contra os outros. Vem nos ajudar a termos o coração do Senhor, pois somos gratos a Ti. Ó Pai, obrigado por ter aberto as mansões celestiais para nós podermos morar.
Obrigado, Senhor, por ter curado todas as nossas enfermidades, estar curando. Obrigado, Senhor, por não nos deixar de mãos vazias, mas providenciar tudo o que é necessário para a nossa vida aqui nesta terra. Por isso é olhando para Ti que nós pedimos e já agradecemos. Amém, amém e amém. Glórias! Fiquemos de pé, irmãos. Amanhã vai ter ciclo de oração, irmãos? Aqui na igreja? Glória a Deus. Então amanhã é feriado. Aproveitar a facilidade ainda maior de poder vir orar, continuar as orações aqui na igreja. Quinta-feira tem culto de doutrina.